Pessoal, vamos chegando, se acomodando aí nas poltronas. Daqui a pouco nós vamos falar um tema bastante interessante, que é sobre execução fiscal. Acredito que alguém que assistirá aqui a live ou já atuou em algum processo desse tipo, ou se não atuou, já deve ter ouvido falar das famigeradas execuções fiscais. Vou tentar passar um pouco da minha experiência de 2 anos e 2 meses de procuradoria e cerca de 8 meses à frente aí de uma execução fiscal. Bom, vamos lá, vou dar início aqui ao tema. Vou fazer uma introdução. Bom, primeiro de tudo que eu gostaria de deixar aqui registrado é que o tributo é fundamental para o pacto social, para o contrato social. Por quê? O tributo ele vai financiar as atividades do Estado, certo? O Estado tem seus fins constitucionais e ele precisa de recursos para conseguir realizar os fins que são otorgados pela Constituição Federal. Então é através da cobrança de tributos, por exemplo, que nós temos acesso aos direitos sociais e até mesmo aos direitos de primeira geração ou de primeira dimensão, que são os direitos cíveis e políticos. Por que eu digo isso? Mas que nós costumamos aprender na faculdade de Direito que os direitos de primeira geração, os direitos fundamentais de primeira geração, ou primeira dimensão que seja, eles impõem aí um não fazer ao Estado. Okay? O exemplo clássico é o direito de propriedade. Só que para que seja garantida a propriedade, seja garantido o direito de propriedade, é necessário que haja uma estrutura estatal, lembrando que o direito veda a autotutela, em regra, e mesmo que autorizasse, né, se autorizasse, nós teríamos a guerra de todos contra todos, né, a barbárie. Então, essa estrutura, por exemplo, o Poder Judiciário, a própria polícia, as guardas municipais, que daí cuidam do patrimônio público na esfera municipal, elas são financiadas, têm as suas atividades financiadas através da cobrança de impostos, tributos no geral, né? Então, lembrando que não é possível em regra vincular receita proveniente de impostos, é um princípio da não afetação no artigo 67 da Constituição. Porém, é esse dinheiro que ele vai financiar as atividades. O judiciário vai ser financiado através da cobrança de tributos, a polícia, como eu havia dito, e são mecanismos que os cidadãos podem utilizar quando tem o seu direito de propriedade, por exemplo, violado. Então, isso quem fala muito é um livro muito interessante chamado O Custo dos Direitos, do Sustain e Stephen Holmes, que é um livro fantástico chamado Os Custos dos Direitos, e o autor vai falar que a liberdade depende do pagamento de tributos. Então, se você não tiver essa estrutura do Estado que custa recursos públicos, não tiver essa estrutura, você não vai conseguir proteger, por exemplo, nem mesmo os direitos de primeira geração. Dito isso, a principal fonte de recursos públicos hoje é a cobrança de tributos, né? Essa cobrança de tributos, muito se reclama que a carga tributária é muito alta, é muito baixa. Não estou aqui para fazer juízo de valor. Eu acho que
A carga tributária brasileira, no geral, ela é sim bastante alta, bastante excessiva, mas é necessário que haja essa cobrança de tributos. Nós podemos discutir, por exemplo, se a carga tributária é muito alta ou ela está muito baixa, né? Ou ela está num ponto ótimo, né? Vamos dizer assim. Mas, de qualquer forma, o pagamento de tributos é sim algo fundamental para o funcionamento dos serviços públicos, certo? E na nossa Constituição nós temos o que é chamado de federalismo fiscal, onde há uma repartição de competências pela Constituição, mas a Constituição, se ela dá os fins, ela também tem que dar os meios. Então nós temos aí, dentro dessa lógica de federalismo fiscal, né, o poder de tributar distribuído, mas seguindo uma certa lógica, tendo em vista a quantidade de competências que são atribuídas a cada um dos entes federados. Por exemplo, a União fica com a maior fatia de competências tributárias. O Estado tem os seus tributos, estão previstos no artigo 156, 155, perdão, e os municípios no artigo 156, que ficam com aqueles tributos, por exemplo, o IPTU, o ISS e o ITBI. Então, como a União possui uma maior fatia de competências que lhe são otorgadas, então ela, em tese, presta mais serviços públicos, a maior fatia do bolo tributário, o bolo entre aspas tributário, acaba ficando com a União. Os estados, os entes subnacionais, eles ficam com uma parcela bem menor. Então, essa é só um apanhado geral aqui para entender mais ou menos o contexto. Essa cobrança de tributos, ela ocorre da seguinte forma. Ocorre, né, um fato no mundo fenomênico, ok? E esse fato, ele encontra sua descrição no que nós chamamos de norma geral e abstrata em direito tributário. E a subsunção deste fato à norma geral e abstrata gera o que nós chamamos de incidência no âmbito tributário. Uma vez incidindo a norma, aí vai ocorrer o que nós chamamos de obrigação tributária, certo? Então, essa obrigação tributária, futuramente, ela vai gerar um crédito tributário a partir da constituição do crédito tributário através do lançamento, que é um procedimento administrativo que é feito perante o fisco, certo? Normalmente por um auditor fiscal, que ele vai analisar, por exemplo, quem é o sujeito passivo do tributo, ou seja, quem é o devedor, né? Qual tributo está incidindo, okay? Ele vai calcular o quanto debiatur, ou seja, o quanto se deve, o quanto deve ser pago ao fisco, e vai notificar o contribuinte do lançamento tributário. Uma vez constituído definitivamente o crédito tributário, através do lançamento, né, o contribuinte vai ser notificado para, em regra, pagar em 30 dias. A maioria dos municípios que eu conheço exigem o pagamento após 30 dias, igual está previsto no Código Tributário Nacional. Porém, é possível, através de uma lei local ou mesmo uma lei estadual, alterar essa data de pagamento para ser até menor, por exemplo, 15 dias, coisa que eu já vi também. Então, passado esse tempo, sem o pagamento do contribuinte, o crédito tributário vai ser inscrito em dívida ativa. Okay? Uma vez inscrito em dívida ativa, gerará um documento que é chamado de certidão de dívida ativa, CDA, popularmente conhecido. Essa CDA funcionará como título executivo extrajudicial para cobrança do tributo, via Lei 6.830. Nós temos uma lei própria, a Lei 6.830, que é a Lei de Execuções Fiscais, a LEF. Ela já é bastante antiga,
mas ela é estruturada para que a cobrança seja feita, né, de uma forma mais rápida e eficiente possível. Porque daí nós vamos ver daqui a pouco, eu trouxe alguns dados bastante interessantes, né? Eu gosto muito dessa parte de trazer um pouco de dados. Normalmente o jurista ele não trabalha com dados, né? Quem vai trabalhar mais com dados são os economistas. Mas é muito interessante quando nós temos o que é chamado de jurimetria, que é o encontro do direito com a estatística. E aí, com base nesses dados, nessas evidências empíricas, é possível tomar uma decisão muito melhor, ou mesmo aplicar a norma de acordo com a realidade dos fatos. Então, a Lei 6.830, voltando aqui à Lei 6.830, ela é utilizada para cobrança judicial desses débitos tributários, né? Lembrando, mais uma vez, a pessoa pratica um fato gerador, certo? Esse fato gerador, se houver uma norma, vai ocorrer a subsunção, aí vai ocorrer o que é chamado de incidência tributária, e se esse crédito não for pago, depois de constituído definitivamente pelo lançamento, vai virar dívida ativa, ou seja, ele será inscrito em dívida ativa e depois vai ser cobrado via execução fiscal, Lei 6.830. Então nós temos essa sistemática. Tá? O processo de execução fiscal no Brasil, ele é extremamente ineficiente. Muito ineficiente. Por isso que o título da minha live de hoje é sobre a falência da execução fiscal. Eu trouxe alguns dados aqui sobre a execução fiscal que eu tirei desse relatório. É um relatório de 31 de março de 2011 do IPEA. Então, os dados aqui provavelmente estão defasados, né? Mas é o comunicado número 83. Mas ele já serve muito para os senhores entenderem a dimensão do problema, né? Aqui nós temos, no âmbito da União, na Justiça Federal, a demora de 8 anos, 2 meses e 9 dias para o término de um processo de execução fiscal. Então, o processo de execução fiscal no âmbito da Justiça Federal, ele demora uma média de mais ou menos 8 anos, né, desde a propositura da execução fiscal até a extinção do crédito tributário por alguma razão, que pode ser pelo pagamento integral ou mesmo através da prescrição. Isso pode ocorrer também, a prescrição intercorrente, que é um fenômeno muito comum em execuções fiscais, certo? Aqui no estado de São Paulo, nós temos, essa informação aqui eu tirei da cartilha do TJ de Estado de São Paulo sobre dívida ativa e execuções fiscais. Nós temos no estado de São Paulo 10.393.398 execuções fiscais tramitando atualmente. Não, porque esse relatório é de 2019, né? Mas eu acredito que esse número, esse número está defasado atualmente. Só de execuções municipais são 89% das execuções das mais de 10 milhões de execuções que nós temos tramitando no estado de São Paulo, que configuram 89%, que são 9.250.124 execuções fiscais que são de municípios. Lembrando que o estado de São Paulo, segundo o IBGE 2014, também notei aqui, tem uma média de 44 milhões de habitantes. Então basicamente, né, um processo de execução fiscal a cada 4 habitantes. O cenário é absolutamente caótico, como os senhores bem podem ver.
E o problema disso tudo também está no custo para o Estado. E quando eu falo Estado, eu quero dizer o Estado com E maiúsculo, que vai englobar os custos de transação, que são os custos de você estar litigando em juízo, né, os custos do Poder Judiciário, hora de procuradores, etc, etc, etc. Todo o aparato judicial, né, que funciona para o recebimento desses créditos. Então, olha só, né, que curioso. No âmbito, também trouxe esses dados aqui, no âmbito da Justiça Federal, um processo custa, em média, no processo de execução, R$ 4.685,39. E no âmbito estadual, a média, segundo o site do Jota, é R$ 1.795,71. Bom, o senhor já deve estar se perguntando nesse momento se a partir de qual o valor que o Estado estará ganhando, né? Ele extrairá algo de útil a partir de qual o valor que ele poderá cobrar esses créditos. Então ele vai extrair valores, né, que vão compensar a propositura da execução fiscal a partir de quando? A partir de quanto? Né? Então veja, essa é uma questão muito interessante, pois nós temos também, essas normativas são fixadas em portarias, normalmente. Vou citar aqui como exemplo, no âmbito da União, a União não cobra créditos abaixo de R$20 mil. Então a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não vai propor execuções fiscais cujo valor seja inferior a 20 mil. Tá? No âmbito do município de São Paulo, né, a Lei Municipal 14.800 de 2008, ela estipula um teto de R$5 mil. Então, abaixo de R$5 mil não se cobra no âmbito do município de São Paulo. Acima disso, né, a Procuradoria busca a cobrança judicial desses créditos, ou seja, propõe a execução fiscal. No âmbito do Estado de São Paulo, são 150 UFESPs, o que dá o valor de R$ 4.141,50, que está fixado na portaria PJE número 6/2012. Então, é curioso, né? Porque no âmbito do Estado de São Paulo, o valor cobrado é menor do que no âmbito do município de São Paulo. Então, veja, se a partir do momento que é proposta uma demanda que não seja pelo menos um pouco superior ao que você gasta com a manutenção de um processo, que no âmbito da Justiça Estadual é uma média de R$ 1.795,31, o Estado vai estar perdendo dinheiro. Né? Então esses recursos públicos escassos, eles estão sendo muito mal empregados. Né? E o dever de eficiência, até porque é uma medida de responsabilidade fiscal prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, a medida de gestão fiscal responsável, portanto, que haja efetiva cobrança desses tributos. Ok? Mas nós vamos ver aí um problema ainda pior do que isso. Mas eu vou continuar nesse raciocínio. O que seria uma cobrança eficiente? Como nós vamos fixar esse conceito de eficiência? Que, né, o seu vetor é o artigo 37 caput da Constituição, que é um dos princípios. O princípio da eficiência é um dos vetores aí para o atuar da administração pública. Tudo bem. Tem um conceito que eu acho bem interessante de eficiência, que não vem dos livros jurídicos. Ele é um conceito de economia, que os senhores vão encontrar em economia, especialmente na teoria dos jogos. Que existem dois critérios de eficiência. A eficiência de Pareto e a de Kaldor-Higgs. Okay? O que é a eficiência de Pareto? Para Pareto, o que seria eficiente,
na visão de Pareto é o seguinte: se uma pessoa, quando a situação de uma pessoa ou de um agente, de um ente que seja, melhora, ou a situação de outro piora. É quase como se fosse um jogo de soma zero, que os economistas falam muito. Para Kaldor-Higgs, que eu acho que é o conceito de eficiência mais interessante que nós vamos encontrar, pelo menos que eu conheço na literatura de economia, eficiência para Kaldor-Higgs é o quê? Alguém se beneficia, alguém está maximizando os seus interesses. Necessariamente alguém pode estar perdendo com isso, mas o todo tem ganhos. Não sei se vocês conseguiram compreender. Então, vejam, um exemplo é a própria sociedade. Se um indivíduo ou um determinado grupo de indivíduos aufere, maximiza os seus interesses, os seus lucros, por exemplo, né? Essa alocação de recursos será eficiente, né, na teoria de Kaldor-Higgs, a partir do momento que, se o todo, o resto, tenha auferido algum ganho, em que pese alguém ter necessariamente perdido. Então, se o todo teve uma maximização dos recursos, a alocação de recursos é eficiente, né? Vejam, né? Uma cobrança de um tributo, uma propositura de uma execução fiscal no montante de R$1.000. Ela é eficiente? Essa cobrança está sendo eficiente do ponto de vista da eficiência para Kaldor-Higgs? Não. Por quê? Porque o gasto para manutenção de um processo na Justiça Estadual tem a média de R$1.700. Então, na verdade, o Estado está perdendo. Em que pese, né, o município possa estar ganhando esses R$1.000, por exemplo, e alguém necessariamente esteja perdendo. Mas o todo perde com isso. Então essa alocação de recursos não é eficiente do ponto de vista de Kaldor-Higgs. Então não atinge, portanto, o critério da eficiência, o princípio da eficiência, previsto no artigo 37 caput da Constituição, que é um dos nossos princípios aí mais importantes da administração pública, certo? Agora, já caminhando para outras alternativas, levando em consideração tudo isso que eu falei até agora ao longo da live, há alternativas que são mais adequadas que a cobrança do tributo via execução fiscal, certo? Até para nós conseguirmos, lembrando que é uma outra coisa também que eu esqueci de falar, esse excesso de execuções fiscais acaba até mesmo atrapalhando outros processos de execução ou mesmo outros processos que tramitam perante a vara da Fazenda Pública. No município em que eu atuo como procurador, nós temos 70 mil execuções fiscais, né? Em um município que tem 400 mil pessoas, quase 400 mil pessoas. Então, mas é muita coisa, né? Fora os outros processos que o juiz tem que julgar. Então, o maior litigante daquele município em que eu atuo, como procurador, é a própria Fazenda Municipal, certo? Então, vejam, levando em consideração todo esse cenário muito caótico do Poder Judiciário, todo mundo tem problemas, que advoga tem problemas com a demora do Judiciário para julgar os processos. É até um pouco doloroso de falar, mas é por causa dos seus maiores litigantes, que infelizmente os entes públicos estão entre os maiores litigantes. Então vamos lá agora partir para a parte em que eu vou falar sobre métodos
que eu considero mais eficientes para a cobrança dos créditos tributários. Então, traçando esse pequeno panorama que eu falei aqui, eu diria que há uma falência, sim, do processo de execução. Por quê? Porque ele não é eficiente. Então, só para os senhores terem ideia, né, também trouxe aqui uns outros dados, antes de adentrarmos aí pro desfecho, antes de entrarmos no desfecho da matéria, da live, eu trouxe alguns dados aqui que dizem o seguinte, naquele mesmo relatório do IPEA que eu mostrei no começo. De todos esses processos que eu falei, de execução fiscal que tramitam perante o Poder Judiciário, 3/5 desses processos apenas avançam a etapa de citação. Então, uma boa parte dos devedores não são nem citados. Tá? Penhora de bens e leilão, olha, pasmem, só 15% das execuções fiscais chegam ao ponto de ter algum bem penhorado, segundo o relatório aqui do IPEA. Tá? E desses bens que são penhorados, apenas 2,6% são leiloados. Né? E isso demonstra que a execução fiscal ela é muito ineficiente do ponto de vista de Caldor Hicks, portanto. Tá? Então, aqui é importante nós começarmos a debater alguns métodos que são interessantes para alternativas que são mais eficientes à execução fiscal. Uma que eu gosto muito, inclusive o Supremo Tribunal Federal já disse que é constitucional através do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, é o protesto extrajudicial da CDA. Então, aquele título executivo que vai ser formado após a constituição definitiva do crédito tributário e o não pagamento do contribuinte, ele vai gerar uma CDA, certidão de dívida ativa. Essa CDA pode ser levada a protesto. É uma maneira que, inclusive, o STF já decidiu que não viola nenhum direito fundamental, pois é uma medida absolutamente proporcional. É uma maneira de você coagir, no bom sentido, obviamente, claro, o contribuinte devedor a pagar o crédito tributário, ou mesmo a procurar o fisco e realizar o parcelamento, que é muito comum também. Né? Então, o protesto extrajudicial da CDA é uma medida muito interessante e bastante eficaz na cobrança do crédito. Certo? Há também dados naquele estudo que eu trouxe aqui do IPEA que apontam que 64% desses parcelamentos que são realizados eles acabam sendo adimplidos. Ou seja, né, é um montante de resultado melhor do que o oferido pela execução fiscal, que eu mostrei aqui para vocês, que a execução fiscal é um método bem ineficiente, levando em consideração que só 15% dos processos, 3/5 dos processos ultrapassam a fase de citação e apenas 15% desses processos chegam a alguma penhora de bens do contribuinte. E os bens que são penhorados, obviamente, que não são dinheiro, que não é dinheiro, para leilão são apenas 2,5%. Então é muito ineficiente. Então você tem um dado de 64%, em tese, forçando esse parcelamento através do protesto da CDA, é uma medida mais eficiente e economiza recursos públicos no final. Os recursos são escassos. Né? E uma outra que eu trouxe aqui para falar para vocês também é a conciliação extrajudicial. A conciliação extrajudicial é muito interessante, eu já fiz algumas ao longo
dos meses que eu estive à frente de uma execução fiscal, né? Como que funcionou a experiência? A minha experiência com execução com conciliação extrajudicial foi formidável, porque nós utilizamos o Sejusc do judiciário local e podemos e conseguimos aí parcelar muitas dívidas de processos tributários que nós não tínhamos muita esperança de receber esses valores. Então é uma medida muito interessante essa medida de conciliação extrajudicial. É bastante legal também. E agora, já indo para questões que são afetas à própria suspensão e extinção do crédito tributário, é interessante o parcelamento incentivado. Parcelamento incentivado também é um mecanismo que o fisco pode adotar, que é bastante interessante, que consiste no seguinte: as pessoas elas são racionais, elas reagem a incentivos. Então, portanto, isso é um princípio de microeconomia. Portanto, o fisco ele vai incentivar, né, através de condições favoráveis de pagamento, os contribuintes a procurarem o próprio fisco para realizar parcelamento. Então, parcelamento incentivado é isso. Você concede alguns incentivos, né, para o devedor, e o devedor vai procurar o fisco para realizar o parcelamento dos débitos tributários. Outra solução que eu também acho bastante interessante e é pouco regulada em alguns municípios, aliás, não tem nenhuma normativa sobre isso, é a dação em pagamento de bens imóveis como medida de extinção do crédito tributário. De bens imóveis, tá? Não móveis. Apesar que o Supremo Tribunal Federal, em julgado recente, decidiu que seria possível uma nova modalidade de extinção do crédito tributário, fora daquelas que já estão previstas no Código Tributário Nacional. Então, um exemplo, aquele exemplo clássico era uma dação de pagamentos, aquele exemplo do STF, na verdade, era da dação em pagamento de bens móveis, não imóveis, igual prevê o CTN, no artigo 156, salvo engano, inciso 11. Então, a dação em pagamento de bens imóveis, ela também é uma medida interessante, como uma forma de extinção do crédito tributário, sem necessidade da propositura dessa ação, certo? Então, o fisco ficaria com o imóvel, ele seria dado em pagamento, né? Lembrando que o tributo ele é uma obrigação pecuniária, portanto, é o dever de levar dinheiro para o Estado, né? Mas é possível fazer a extinção do crédito tributário através dessa dação em pagamento de bens imóveis. Então, o contribuinte daria o imóvel, que, por exemplo, tem uma dívida muito grande de IPTU e TSU, né, que é a taxa de coleta de lixo, entre outros tributos municipais, por exemplo, no lugar de pagamento do tributo. Isso é regulado no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, bastante interessante. Só que eu acho que a portaria é ilegal, porque o Código Tributário Nacional diz que a dação em pagamento de bens imóveis deve ser regulada por lei. Então, uma portaria não poderia regular o que o CTN diz que tem que ser regulado por lei. Uma outra medida de extinção do crédito tributário que eu acho que pode ser muito útil para mitigar esse cenário caótico de execuções fiscais é a transação, como uma importante modalidade de extinção do crédito tributário. Eu tive uma ideia alguns tempos atrás, no trabalho, de criar uma câmara de transação. O que é transação, primeiramente, né? As pessoas transacionam quando ambas, né, concedem, né, cada uma concede um pouco para chegar num acordo ótimo, algo que fique bom para ambos, né? Só que como o crédito tributário, a obrigação tributária decorre de lei,
nós precisávamos de uma lei municipal para criar essa Câmara de Transação, autorizando os procuradores responsáveis a fazer transações. Isso é muito importante também, essa forma de negociação. Porque às vezes, se tiver uma Câmara de Transação, aqueles débitos com o fisco que são menores, aqueles que eu apontei que não vale a pena cobrar, lembrando que a PFN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, ela não cobra dívidas abaixo de 20 mil em execuções fiscais. No âmbito do município de São Paulo, 5 mil é o teto, eles não cobram abaixo de 5. E no âmbito do estado de São Paulo, uma média de 4.700, que são aí o piso para você poder cobrar o crédito tributário através da execução fiscal. Então, você tendo esses valores pequenos, você poderia cobrar através de qualquer uma dessas modalidades aqui alternativas, que são bem mais eficientes do que a execução fiscal, ao meu ver. Principalmente o parcelamento. O parcelamento, por exemplo, tem dados sobre o parcelamento, né, que eu trouxe aqui no estudo do IPE, que eu já falei, vou mencionar novamente, 64% dos parcelamentos acabam sendo exitosos, acabam sendo úteis para o fisco. Então, o que é muito mais eficiente do que uma execução fiscal. Então, esses créditos que são de pequeno valor, eles podem ser protestados, por exemplo. Então, você contribuiria muito para você desafogar aquela realidade caótica que nós temos, por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de mais de 10 milhões de execuções fiscais num estado que tem 45 milhões de habitantes. Sendo que 89% dessas execuções fiscais são municipais, né? Então, realmente, eu falei aqui também que nós temos no município em que eu atuo como procurador 70 mil processos de execução fiscal, é muita coisa. Então, essas execuções fiscais, elas vão travando a pauta do judiciário. Então, eu chamo atenção também, mais uma vez, pelo prazo, né? Que na Justiça Federal demora-se 8 anos para você encerrar um processo judicial. Aliás, um processo de execução fiscal. Então, essas alternativas que eu coloquei aqui, lembrando, né, aí quais são, por exemplo, o protesto extrajudicial da CDA, a conciliação extrajudicial, parcelamento incentivado, a ideia de câmara de transação, a dação em pagamento de bens imóveis, são medidas que vão contribuir muito, podem contribuir muito para a redução desse cenário caótico, né? Então, eu acho que é isso, pessoal. Eu encerro por aqui a minha exposição, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, eu vou ficar aqui mais uns 5 minutinhos. Eu posso responder as dúvidas, as perguntas sobre o tema. E foi um prazer aí poder falar um pouco sobre esse tema tão interessante nessa noite com vocês aqui. Então, encerro por aqui, está encerrada a minha exposição, fico aberto a perguntas. Acho que pelo visto nós não teremos nenhuma. Bom, pessoal, é isso então. Acho que nós não vamos ter perguntas. Eu vou encerrar aqui a live. Mais uma vez eu agradeço pela presença de todos vocês na live. Aqueles que passaram por aqui, foram apenas de passagem, e aqueles que permaneceram, muito obrigado por estarem acompanhando. Um abraço a todos, boa noite, fiquem com Deus. Até mais.